Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Hora da Resenha, um podcast do Clube dos Seis. Nós somos um clube literário / podcast literário. Nós somos de Criciúma, Santa Catarina, mas funcionamos de forma semipresencial, ou seja, qualquer pessoa do país pode estar participando, tá? Nós temos gente aqui de Santa Catarina e de outros estados também. E hoje, o episódio de hoje veio em cima da nossa última leitura, que é Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubem Paiva, um livro famosíssimo que gerou, querendo ou não, uma adaptação e um Oscar para o nosso Brasil. Olha só, que coisa boa. E agora trazendo um debate aqui pra gente, E aqui comigo, está comigo um dos membros do nosso clube, que está comigo fazendo essa resenha sobre esse livro. Se apresente. Então, eu sou Pedro Rafael Bonotto, biólogo. É o nosso cientista do clube. Cientista oficial do grupo. Recém-formado. Recém-formado, claro, eu sou participante do clube desde 2024. Comecei com o clube em 2024. E é isso. E tu tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 22 anos. 22. Eu não sei se quem é mais novo, se é tu ou se é a Sara. Eu acho que a Sara ela tem a tua idade, 21, 22. Então vocês Geração Z. Vocês dois são os mascotes do clube, são os novinhos. Os bebês. Os bebês. Eu amo. E antes da gente começar em si, já falar sobre o livro e sobre o que a gente achou e tudo mais, eu vim aqui passar primeiro uns detalhes sobre o livro, caso alguém não acabe sabendo. A editora do livro é Alfagarra, A data de publicação foi 4 de agosto de 2015, então já faz bastante tempo, por mais que o filme saiu agora, Ele tem 296 páginas, o gênero é não ficção biografia, e o autor, resumo sobre a história dele, ele é escritor, dramaturgo, roteirista, autor de uma extensa lista de romance, além de peças teatrais e roteiros para o cinema e TV. Recebeu prêmios importantes como Jabuti, isso eu não sabia, Prêmio Shell, Moinho Santista, Academia Brasileira de Letras, entre outros. Suas obras foram adaptadas para o cinema, teatro, séries de TV, traduzida para o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e tcheco. Oxi! Até tcheco. Olha só, o bicho sendo reconhecido internacionalmente. É autor, entre outros livros, romances, como Feliz Ano Velho, de 1982, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, Blackout, de 86, Ainda Estou Aqui, de 2015, Meninos de Fúria, de 2016, e do começo ao fim de 2022. Em 2024, Ainda Estou Aqui ganhou uma adaptação para o cinema com direção de Walter Salles. Ele é pai de Joaquim e Sebastião e vive em São Paulo. Então essa é o nosso livro, eu sou o nosso autor, então nós estamos falando sobre um livro nacional, querendo ou não, para nós do clube é uma felicidade, porque esse ano, de 2026, a gente está repleto de livros nacionais. Tu tem o hábito de ler livros nacionais ou mais internacionais? Não, eu não tinha muito hábito. Então, com o clube agora tu tá conhecendo mais livros nacionais. Sim, muitos. É incrível que, muitos livros do clube, que são incluídos no clube, eu não leria se fosse... Pessoalmente, ler sozinho. Isso, e daí eu começo a conhecer novos gêneros, novos autores, sabe? Eu acho isso muito bom. Esse é um dos pontos que eu também acho bacana. Muitos dos livros, muitos eu gostaria de ler, mas alguns, por exemplo, não leria nesse momento, não leria agora. E daí, como é feito as leituras por votação, acaba o pessoal votando, escolhendo, e vou embarcar na leitura, e eu acabo gostando, Tem às vezes que até livro que a gente leu que eu pensei, putz, porque eu não li antes. Então essa é um dos benefícios de participar de um clube do livro. Então antes da gente começar a primeira parte, só umas perguntinhas iniciais. Você já tinha lido o livro Ainda Estou Aqui antes do clube ou não? Foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez. Eu parafrasei um colega de classe que ele disse, eu vim aqui de paraquedas. Veio aqui, caiu e vamos ver o que vai ter. E do autor, algum dos outros livros do Marcelo Chalet? Não, foi o primeiro. E você já assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Ainda não assistiu? Meu Deus! Nossa! Ainda não assistiu, Ainda Estou Aqui. Mas ele poderia ser uma das opções para a gente estar assistindo no nosso próximo encontro,
Mas, querendo ou não, fica aí também de outra oportunidade para você. E você já leu algum livro parecido desse gênero? De biografia, sobre ditadura ou não? De biografia eu já li. É da Janet McCurry, que foi uma das leituras do clube também. Uhum. E não no contexto de ditadura, mas assim, sobre tortura, assim, Capitães de Areia. Assim. Tá, esse é um das minhas listas há anos, mas nunca peguei. Porque tem uma parte do Capitães de Areia que o Pedro Bala, que é um protagonista, ele sofre tortura de ditadura, assim, sabe? Não é de ditadura, mas é tipo estilo. De estilo. Nossa, não sabia que era sobre isso. Quem sabe isso acaba entrando aí na nossa enquete. Então vamos iniciar aqui a primeira parte, né, do nosso podcast, onde a gente fala sobre a experiência da leitura, o que a gente achou, mas sem spoiler, né? Só vamos comentar sobre a narrativa, sobre autor e escrita e blá, antes da gente ir para a parte, né, com mais detalhes. Então agora é a parte do contexto do livro sem spoiler. Uma sinopse sobre o livro, caso alguém não saiba. Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas. Casada com o deputado Rubens Paiva, esteve ao seu lado quando foi caçado e exilado em 64. Mãe de 5 filhos, passou a criá-los sozinha quando em 71 o marido foi preso por agentes da ditadura. A seguir, torturado e morto. Em meio à dor, ela se reinventou, voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas, nunca chorou na frente das câmeras. A falar de Eunice e de sua última luta, desta vez contra o Alzheimer, Marcelo Rubens Paiva fala também da memória e da infância e do seu filho. Mergulha no momento obscuro da história recém-brasileira, ao contar e tentar entender o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 71. Ou seja, é um livro, realmente é uma biografia, né? Não é um livro de não ficção, e ele conta ali tanto as nuances do que aconteceu com o pai, até o momento de ser caçado e tudo mais, e capturado, e também o momento do pós, né, que daí ele vendo o acompanhamento da mãe dele, sendo viúva, né, como faz para criar os filhos sozinha no meio de uma ditadura, né, enfim. Então é toda uma história em cima dessa família. Primeira perguntinha, Pedro, o que mais te marcou em Ainda Estou Aqui? Que tipo assim, você depois de ter lido e tal, e conhecer a história, o que é assim que tu pega e que tu, isso ficou na minha cabeça? As diversas faces da Eunice. Porque assim, algumas coisas me surpreenderam, que eu não sabia da história, como eu disse, né? Por exemplo, aconteceu uma bastada dele, sabe? A infância feliz do Rubens, né? Do Marcelo. E como a Eunice tinha a Eunice do Alzheimer, né? A Eunice do Rubens, sim, a Eunice dos vírus, a Eunice dos direitos indígenas e tudo, como aquela mulher era... Realmente, como diz na introdução, ela se reinventou e ela teve várias fases, várias camadas. Exato. É bem interessante, essa personagem, querendo ou não, ela é a protagonista. Por mais que o Marcelo, ele é o narrador, ele conta tudo na perspectiva dele, a grande estrela é a Eunice, né? Não é à toa que a Fernanda que ganhou o grande Globo, né? Mas realmente é uma personagem bem interessante, bem intrigante, como ela foi se evoluindo, se moldando perante essa catástrofe que aconteceu na família dela. Houve algum momento específico que ficou na sua memória da história? Tipo, alguma cena, alguma fala que foi dita? Sim, quando o Marcelo, ele fala que ele preferia, assim, buscar outras pessoas, amigas, tias, etc. E ele disse, olha, eu ganhei 4 beijos da minha mãe na vida. Isso me toca muito, porque a minha mãe é completamente diferente da Eunice, sabe? A mãe é bem carinhosa, bem do toque. Minha mãe é maravilhosa, assim, mas não dizendo que a Eunice não era maravilhosa. Sim. Eu digo, elas são bem diferentes, assim. Não digo que é a frieza da Eunice, mas eu me choquei, assim, por ser 4 beijos na vida, assim, eu recebo 4 beijos por dia, assim. Então... um contraste diferente. Eu também achei esse ponto bem interessante, né? Porque o Marcelo enfatiza muito na história em como a Eunice, ela tem essa postura tanto antes do Rubens ser preso e quanto depois, como ela tem essa postura de uma mãe mais... ela não é tão sensível de ficar em cima dos filhos e
e consolar e dar bronca. Às vezes o Marcelo próprio conta, eu fiz coisa errada, eu saí à noite, eu bebi, eu peguei o carro, voltei bêbado, eu bati. E a minha mãe não brigava comigo, ela não xingava, não dizia nada. E assim, teve outro ponto que me chocou também, que quando ela falou de... depois que ela foi libertada, né, na prisão ali da ditadura, e ela só disse, eu estava magérrima. Tipo, era todo... É porque, tipo assim... ela concluía, assim, naquele período. É porque, querendo ou não, quando uma pessoa fica presa, né, ainda mais nessa época da ditadura, com os militares, todo mundo queria saber os horrores. Sim. Nossa, tu comeu? Como é que era o lugar e tal? E ela só, tipo assim, quis focar no benefício que essa prisão teve. Eu voltei magra, porque lá não comeu, né? Gente, eu tô magra. Então... ela quis meio que não focar no momento ruim e transformar naquilo numa coisa boa. O último, desculpa. Pode falar. O último momento foi quando um soldado deu chocolate pra ela. Sim. E ele disse, eu não concordo com o que tá acontecendo. Foi um momento bem marcante, assim, pra mim. É verdade. Nossa, viu como é bom a gente fazer esse negócio de leitura em conjunto, porque querendo ou não, tem coisas que alguém lembra, o outro não, ou marca em um ou outro, e daí quando a gente vai conversando e tendo essa troca, vai lembrando e a gente vai, né, compartilhando esses momentos. E eu também achei bem interessante, querendo ou não, era uma luz no fim do túnel, né, um cara lá, e eu acho que aconteceu muito isso, porque muitos dos militares na época, querendo ou não, foram induzidos, obrigados a estar fazendo aquilo, torturando, capturando e caçando as pessoas, porque eles tinham que fazer. Né? Tem até aquele poema, né, que eu não lembro muito bem como era, mas era sobre a Alemanha, né, que primeiro eles levaram os judeus, depois levaram os ciganos, depois levaram, e eu não fiz nada, e por fim levaram a mim, sabe? Eu acho bem condizente, assim. É um tanto, foram momentos muito específicos e marcantes, querendo ou não, tanto né, na Alemanha, enquanto querendo aqui no Brasil é a ditadura, né, que foi os momentos muito obscuros, né, de violência e tudo mais. Terceira pergunta, como você avalia a forma como Marcelo transforma uma história íntima em um relato que também representa a história do Brasil? Porque, querendo ou não, ele falou tanto sobre a história da família dele, ele se expôs, né, e também falou um pouco do retrato de um momento, né, da história do Brasil. Então, tu achou que ele retratou bem sobre a família, sobre a ditadura? Eu acho que ele retratou muito bem, e ele intercala notícias e jornais e histórias e publicações, assim, que retrata tanto a ditadura quanto a família dele, sabe? Então, eu acho que essa intercalação ficou muito boa, assim, eu gostei dessa parte. Eu acho que ele eu não lembro a formação, mas acho que ele é jornalista. Então ele realmente conseguiu assim, acessa capítulos, a denúncia. É só um capítulo onde ele trata ali artigo cientificamente ali e tal, o artigo sobre a denúncia e a explicação do Rubens e tal. Então, querendo ou não, ele realmente conseguiu a cada capítulo pensar como ele vai tratar cada coisa, se é uma coisa mais técnica, se é uma coisa mais popular, vamos dizer, vou falar da minha família, da minha infância, que a gente fazia isso e brincava e tudo mais, então ele conseguiu fazer essa divisão bem legal. Por mais que ainda vou fazer aqui uma salva, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui sobre a narrativa, não lembro, mas eu achei um pouco a narrativa, não sei vamos ver, a escrita do Marcelo bem maçante. Querendo ou não, Ainda Estou Aqui foi um dos livros que teve menor participação do clube. Então a gente tem que pensar, será que é porque a história é ruim, é desinteressante, ou o que teve? Então eu acho que teve certos momentos que esses momentos técnicos foram muito excessivos, tudo. Acho que o problema do Marcelo, acho que na escrita desse livro foi esse excesso das coisas. Os momentos técnicos poderiam ser algo mais resumido. E era o capítulo todo, né? Então, querendo ou não, acaba sendo muito maçante, a leitura não fluía muito. E também, às vezes, em certos momentos, que ele retratava muito sobre si mesmo. A gente quer saber sobre ele, sobre o pai dele, a mãe dele, os irmãos, mas, ao mesmo tempo, tinha certos momentos que ele ficava muito sobre si. E a gente queria saber, e o teu pai? E a tua mãe? E ele... mas é porque na escola eu gostava da menina tal, e bababau, eu saía na rua, eu jogava futebol, e não sei o que, as gurizadas se reuniam, tinha a praia. Então, ele poderia ser, nesses momentos, um pouquinho mais objetivo,
né? E focar nos momentos, querendo ou não, compartilhados mais com a família, porque o objetivo é a família, né? Todo mundo quer saber, é a família Paiva, né? O que aconteceu. Então, eu acho que nesses momentos, querendo ou não, ficou muito massivo e, querendo ou não, acabou gerando o pessoal, tipo, tá sendo uma coisa falada aqui, uma coisa que não me interessa. Então, eu acho que só nesses momentos que ele deveria ser mais objetivo, a leitura ia ser mais fluida e o pessoal ia conseguir engrenar e concluir a leitura. Tu não achou que... Discordo. Discordo? Tu achou que... Eu achei as notícias e fatos muito interessantes, assim, porque eu gosto bastante de história, né? Então, tu já é um leitor assíduo de casos, assim, mais criminais, criminologia, que então, querendo ou não, é muito detalhado as coisas. Sim, eu tenho mais facilidade em lidar com notícias, termos mais específicos por causa de um livro que é Caso de Família, da Helena Casoy, né, que é juridiquês puro, assim, né, a gente aprende no curso de biologia juridiquês, né, e é bem complicado, assim, os termos técnicos, né, e daí a gente pensa, o que é isso, sabe? É uma leitura difícil. É uma leitura difícil. Mas pra ti, tu consegue engrenar, tu não se sente entediado na leitura? Não, mas as partes que eu me entediei foram as repetições do Alzheimer. Repetições do Alzheimer, nessa eu me entediei bastante, assim. Porque eu sei que o objetivo dele era fazer a gente entender como é aquilo, né? Mas eu digo, mas foi difícil, assim, ler assim, essas partes do Alzheimer mesmo. Sim, e querendo ou não também é legal, querendo ou não, ele fazer um pouco, intercalar futuro e presente, algumas vezes já era falando sobre a mãe dele lá, já querendo a certidão do óbito, às vezes voltava para o passado, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, era essa troca, às vezes, tipo assim, ele voltava com o mesmo momento que já tinha tratado o capítulo antes. Então, esses momentos também de declaração dava uma repetição. Então, também eu ficava assim... tipo, isso já falou, já passou. Né? Mas não é que, tipo assim, deixa a leitura ruim, é só deixa a leitura um pouco mais travada. Né? E, tipo assim, dá esse estranhamento, né? Mas, tudo certo. Eunice Paiva é considerado por muitos a grande protagonista da obra. Você concorda que ela é a personagem que mais marca na história? Sim, eu acredito que sim, assim. As características dela, como mostra, não é nem dualidade, é quintuplidade. Dela é impressionante, assim. Eu achei que ela brilhou mais que o Marcelo, assim. Mesmo ele dizendo, como você disse, né? Ele dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, sabe? Eunice tem um brilho próprio, assim, nessa obra. E a gente também, em questão da admiração da história, porque além de ela ter passado por tudo aquilo com o marido, ela se dedicou, estudou, se formou, lutou por o direito de outros, e daí, no fim, ainda acaba passando por esse momento de ruim, assim, né? o pai era ausente, né? Sim. O pai era ausente, então, tipo assim, eu acho que... Tudo sozinha. Ela era o pai, ela era a mãe. E é incrível que, assim, a gente vê essa coisa de, tem que exercitar a mente, sabe? E ela exercitou a mente a vida inteira dela. Ela era advogada. E no final teve Alzheimer, sabe? É bem difícil, difícil mesmo. E querendo ou não, essa história também foi um pouquinho, vamos dizer assim, um gatilho para mim, porque querendo ou não, na minha família tem casos de Alzheimer. E tem toda essa questão de ser hereditário, então, tipo assim, eu penso, será que eu vou pegar esse do meu avô que tem, e o meu pai é muito esquecido. Meu Deus, toda hora não sabe onde está o chinelo, não sabe onde está o celular, e... enfim. Na minha família é o contrário. O pessoal lembra de tudo. Sim, e daí a minha bisavó tem 101 anos. Meu Deus! Lúcida, mais inteligente que todo mundo. Olha só. Então é o contrário, né? Então eu sou sortudo de nunca ter... Que bênção. Sabe? Que bênção. Mas o Alzheimer, querendo ou não, é algo bem comum, assim, tem bastante casos, né? Sim. E é bem triste, né? E eu achei bom, e eu achei o jeito que ele fala sobre, porque ele chama de mal de Alzheimer, sabe? O mal, sabe? Mal. Ninguém chama câncer de mal de câncer, sabe? Sim. É muito sensível, assim, delicada a forma que ele fala. E também é bem sensível também a parte que daí ele fala sobre a mãe, né? Já que a gente tá falando da Eunice, em como ele fala assim, Eunice antes
do Alzheimer e o pós-Alzheimer. Porque teve, ela é realmente essas fases, né? Teve a Eunice antes do Ruben e após o Ruben. E a Eunice antes do Alzheimer e após Alzheimer. Porque daí depois do Alzheimer ela não tava, mãe, quem é... Ela não lembrava os filhos. Quem é o presidente atual? Eu não sabia. Quem é... Então ele ver uma mulher que era empoderada, forte, que lutava contra a ditadura, contra o governo, contra... a favor dos indígenas, e depois jogar naquela situação ali que a pessoa não lembra nem onde tá, onde eu tô, né? Então é meio triste, né? Sem sal, tá tudo sem sal, tá tudo sem açúcar, tá tudo ruim, quero ir embora. O Alzheimer, né, deixa a pessoa assim, mal-humorada, né, meu avô? Então, uma hora ranzinza, violento, uma hora não lembra quem é a pessoa e já quer brigar. Então é bem triste ver uma pessoa nessa situação, né? É bem complicado. Então quem for ler esse livro, né, e vai ter essas nuances aí. O livro aborda a ditadura militar sem ser um livro de história. Tipo assim, é uma história sobre a família, a ditadura tá ali nos nuances, vai e vem, né? Você acha que essa abordagem torna o livro mais acessível para novos leitores? Tipo assim, tu acha que a temática ditadura, ela chama a atenção pro pessoal ler? Eu acho que sim. É um assunto que todo mundo tá em alta, né? Eu acredito que tá em alta, porque além do filme, ainda só que teve o Agente Secreto. E a ditadura é algo assim que as pessoas elas estão se esforçando bastante para que a gente lembre. Que a gente não esqueça dos horrores que aconteceram nela, sabe? Porque se a gente não esquecer, a gente não repete. Exatamente, sabe? Eu acho que esse livro torna bastante acessível porque ele mistura essa biografia com a história, sabe? Não é aquele... Só a história deles. É isso, história, sabe? Decore, porque a gente aprende assim, né? No ensino médio. No fundamental, no caso, né? Que eu aprendi, era só, decore qual foi o presidente tal, o presidente do ditador, tal. Qual a lei que ele promulgou, sabe? Tipo, eles... não é uma coisa muito acessível, sabe? A gente aprende pra depois já largar. Sim. Essa mistura de história pessoal e história do Brasil, querendo ou não, dá um brilho a mais pro livro. Além da questão política, o livro fala muito sobre memória, luta e resiliência. Qual dos temas mais te chamou a atenção? Em questão de memória, essa questão do Alzheimer, essa questão do luto, de tipo assim, a família perdeu o pai, né? Não sei se tu teve alguma questão familiar, de luto na família, e questão de resiliência, tipo assim, dessa mulher que ficou sozinha e se reinventar e ter paciência para cuidar dos filhos e trabalhar, estudar. Qual dos temas que mais te chama atenção e te agrada? A Eunice como mãe solo. Questão dessa resiliência. Sim, eu tenho uma mãe solo, uma mãe maravilhosa solo. E um beijo para ela, que ela é maravilhosa e tá sempre ajudando a gente aqui do clube. E a Eunice como mãe solo, assim, tem quantas? 4 ou 5 filhas, né? 4 meninas e um menino. E ter um marido ausente, né? Totalmente viajando e fazendo outras coisas, né? E é muito triste, assim, porque é uma mãe solo casada, sabe? É como se ela fosse mãe solo no próprio casamento, sabe? Então, isso me trouxe memória, sabe? Você disse como você disse memórias, assim, memórias da minha própria vida mesmo, assim. Eu me identifiquei bastante com a história dele, sabe? Me identifiquei bastante, assim, com essa história da Eunice, dos filhos. E acredito que a Eunice, ela foi uma mãe que ela trabalhou com o que ela tava disponível. Como tem um filme que eu assisti recentemente, que uma mãe diz pra filha, né? Às vezes tudo que a gente pode dar não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. É porque uma mãe sempre quer o melhor pros filhos, né? E querendo ou não, elas fazem aquilo que conseguem, né? E a Eunice fez aquilo que ela pôde. Por mais que o Marcelo fala desse lado de carência e sensibilidade que faltava na Eunice, em vários momentos ele cita a Eunice, ajuda ele, esse negócio do acidente, que tem um momento que ele sofre um acidente, ele fica tetraplégico, sei lá. Ela ficou com ele ali no hospital e acompanhou. Teve outros momentos que ele,
teve um acidente de carro e precisou de advogado, ela foi com ele lá, acompanhou. A namorada que engravidou. Que engravidou, e ela deu suporte ali, tá, vamos fazer o aborto, né? Então ela era uma mãe presente, mas ao mesmo tempo, tipo assim, nos momentos que precisava, nos momentos cruciais. No dia a dia, ela não estava ali, como foi vir na escola? Ela não era assim, né? Mas ela era uma mãe que ajudava os filhos. Ela fazia com que ela tinha na Você acredita que Ainda Estou Aqui muda a forma como enxergamos as famílias que foram afetadas pela ditadura? Eu acho que dá mais empatia a elas. Eu acho que aumenta a empatia que a gente tem com elas e a gente entende o sofrimento delas, sabe? A gente vê, olha, o que impactou na nossa vida. Impactou isso, isso e isso. Olha como... Mudou tudo a situação. Mudou tudo a nossa vida porque até hoje, né, muitas pessoas estão desaparecidas. Não se sabe o que aconteceu. Não se sabe o que Já pensou, tu cresce nessa família, tu tem um apego com o pai e não sabe o que acontece. Tanto que eles dizem, né, o Marcelo, ele diz, olha, a gente não sabe nem que dia que é direito. Ele fala assim, se foi dia 20, 21, sabe? Não... É bem triste, querendo ou não, realmente gera mais essa questão de empatia e compreender todo o sofrimento que foi durante esse período, né? Na sua opinião, qual foi o maior mérito da escrita do Marcelo? A narrativa, a sinceridade, a construção dos personagens, o aspecto político, né, da história? Eu acho que eu diria mais em questão, assim, da sinceridade, de ele realmente expor momentos, até esse momento, assim, em questão que ele fala da mãe, da falta de sensibilidade. Tipo, eu não iria querendo falar mal da mãe, mas é um sentimento dele, é como ele se sentiu. Ele queria uma mãe mais presente, né? Então ele foi sincero. E isso ganha, querendo ou não, chama atenção, tipo assim, nossa, ele realmente sabia, né? Eu achei isso um ponto bem... Eu também achei a sinceridade dele bem forte, assim, tanto nas questões Alzheimer, tanto na questão, ele não escondeu, sabe? Tipo, eu vivi uma vida triste, não, sabe? Foi a infância passada dele, né, que ele fala, ele não escondeu, assim, todas essas nuances de, o aborrecimento, quando, por exemplo, o pai e a mãe foi presos, cada filho teve que ir para um canto, ele foi para um sítio, ficou lá sozinho. Então, realmente, esses momentos, tantos momentos alegres e tristes, ele realmente passou tudo o que aconteceu, né? Fala só a verdade no crua. Eu lembrei agora do sítio, né? Eu lembrei dos ataques de bronquite que ele tinha. Sim. E ele tava lá, ele tinha que ficar lá porque ele era um refugiado, vamos assim dizer, né? E mesmo passando por essa questão, né? E ele fumante. Fumante chegou a ataque. Não dá pra entender. Não, o Marcelo, ele era bem... Malandro. Não, filho, eu não sei, uma eloquência, sei lá. Ele era muito rebelde. Acho que esse é o termo. Porque, querendo ou não, às vezes eu ficava assim, gente, a tua mãe tá ali precisando de ajuda, esse menino, ele sai pra beber, ele foge de casa, ele fala. Então ele era um filho bem... Na primeira vez dele, ele já pegou uma yes. Então ele era bem sapeca, vamos dizer. Depois de ler o livro, você ficou com vontade de conhecer mais sobre esse período da história do Brasil? Sim, eu tenho vontade de estudar mais, assim, sobre esse período, sim. Ver um filme Ainda Estou Aqui, né? Então tem que assistir o filme. E estudar mais sobre esse período, assim, principalmente porque a gente vê tudo só de em cima, sabe? Não, a gente não vê aprofundado na nossa vida, assim, sabe? Acho que a gente devia aprofundar mais nesse período, principalmente o sofrimento das pessoas, sabe? Sim, ver esse lado mais humano. Às vezes não é uma coisa superficial assim, como foi, porque na escola eu lembro de quando era ditadura, só fala assim, na ditadura era tal pessoa presidente, daí caiu, o militar tal assumiu, daí teve ISO tal, ISO, A1, A2, A não sei o que, bababá, e não sei o que, daí teve revolta, não sei o que, daí acabou. A gente não sabe a parte empática, humana, sabe? Em questão do que as famílias, e a parte da censura, então essa parte mais sobre as famílias, o que aconteceu, o que o pessoal pensava, o que o pessoal sentia, né? Eu costumo falar assim, nessa época da minha vida que eu estudei história da ditadura, eu dizia a todo mundo, nossa, eu odeio pessoas,
sabe? Nossa, eu era num período muito, como eu disse, rebelde, revoltada, assim. E hoje eu vejo que não, sabe? Que eu amo as pessoas e eu não quero que as pessoas sejam machucadas como elas eram naquele tempo. Sim, Acho que era... É bom, isso é importante, querendo ou não. Tanto a gente saber pra esse negócio de não esquecer e não se repetir, e também gerar empatia, né? E conhecer um pouco da história do pessoal. E essa foi a primeira parte do nosso episódio, só pra gente falar mais sobre a escrita, sobre o contexto da história e tudo mais. Agora vem a parte com spoiler, né? Então você que não sabe nada, não leu o livro ou o filme, a gente vai falar aqui mesmo nesse momento detalhes sobre os personagens e o que aconteceu com cada um. Então, se você não quer saber, pode pular pro final do vídeo, que tudo certo. E você depois só vê as nossas considerações finais. Agora a parte com spoiler. Primeira pessoa que nós vamos falar, Rubens Paiva. Quem foi esse homem, né? O que ele fez? Rubens era engenheiro e empresário, mas decidiu ingressar na política após o golpe de 64. Ou seja, ele era empresário, ele já tinha uma estrutura, eles eram uma família rica. Abastada. Ele era uma infância muito... o Marcelo Rubens Paiva, ele fala de como a infância dele foi extremamente feliz. Sim, a infância foi muito feliz. Ele estudava numa escola top. Ele tinha um sítio naquele casa. Sim, então eles eram bem afortunados. Viviam em São Paulo, no Rio de Janeiro, se mudava para lá, viajava à Europa, né? Então... Mas aí ingressou na política. Enquanto estava em Moscou, com Eunice, retornou ao Brasil a saber da tomada do poder pelos militares. Vendeu parte de seus bens para financiar sua campanha e foi eleito deputado federal. Em Brasília, tornou-se opositor da ditadura, articulando movimentos políticos e sindicais contra o regime. Com endurecimentos das medidas autoritárias e cassação de seu mandato, passou a ser perseguido pelos militares, obrigando a família a se mudar diversas vezes entre São Paulo, Brasília e, por fim, Rio de Janeiro. Mesmo vivendo sob constante vigilância, Rubens decidiu permanecer no país e continuar lutando com a ditadura. Então ele era um homem assim, o pessoal às vezes e firme, né? O pessoal às vezes se retraía, fugia ou não se manifestava, aceitava, ou saía do país, ele ficou e realmente exigia, lutava em manifestações e tudo mais. Na manhã de 20 de janeiro de 71, agentes armados invadiram sua casa e o prenderam diante da família. Eunice tentou proteger os filhos, dizendo que aqueles homens eram fiscais, enquanto Rubens era levado para prestar um suposto depoimento. A partir desse momento, nunca mais voltou para casa. Então, esse momento também que o Marcelo fala, né? Ele estava dormindo enquanto estava o negócio acontecendo. E a Eunice, tipo assim, para não fragilizar os filhos e gerar uma comoção naquele momento. Não, tá tudo certo. Ela podia falar a verdade, né? Assim, não, eles só estão aqui... Foi muito interessante como o Marcelo ele diz, né? Eles eram homens tão educados. Sim. Tipo, eles tratavam tão bem eles, sabe? E eles ficaram lá, depois que eles levaram Rubem, alguns. 2 levaram e 2 ficaram. Então, eles ficaram lá acompanhando a família, vendo se alimentar, comer, assistir TV. Então, tipo, para as crianças estava tudo certo. Aconteceu só alguma coisa de trabalho, o pai saiu. Dá um depoimento na delegacia, só isso. Não sabendo o horror que viria, né? Durante décadas, os militares sustentaram diversas versões sobre o paradeiro dele, afirmando que ele havia fugido ou sido libertado. Somente anos depois, especialmente com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, e testemunhos e documentos confirmaram que Rubens foi torturado nas dependências militares e morreu em consequência das agressões, né? Mesmo após sua morte, sua memória permaneceu viva graças à luta de Eunice e dos filhos. Com o passar dos anos, escolas, ruas, estações foram homenageadas e passaram a receber seu nome. Isso eu achei bem legal. Transformando Rubens Paiva em um dos principais símbolos dos desaparecidos políticos da ditadura militar brasileira. Então essa história dele, né, é bem interessante em questão do posicionamento dele, da postura, e não só dele, da Eunice também, né, dos filhos. Toda a família foi bem ativa, né, e demonstrando toda essa forma de não se contentar com toda essa exploração, essa tortura, essa violência. E o que aconteceu com ele, né, enfim, é tudo é uma história triste, mas querendo ou não, é algo que aconteceu. Hoje não tem muito o que fazer, não tem como exigir justiça com os culpados e tudo mais, basta a gente só refletir, né, e entender o quão injusto foi toda essa questão, né. O Rubens, querendo ou não,
Aí a estrela é o Eunice, mas o Rubens que ele é um personagem que também marca, né? Ele tem o seu papel ali na história, por mais que ele tenha um tempo curto, ele faz a presença dele, né? E foi assim, nossa, se eu fosse a Alice, eu nunca perdoaria ele por não ter fugido com a família. Ah, tá. Tanto que ela tentou, né, falar e tal, e ele... Ele foi embora com a família pra Paris, ou não sei, ou qualquer outro país, assim, e ele não fez isso, sabe? Eu sei que tem toda a ideologia querer moral, mudança, a moral. Isso, tem toda a moral, só que proteger a família, sabe? Sim. São muito familiares e eu acho que deveria... ter pensado nesse lado. Porque não foi só ele que foi, né, torturado e exilado. Querendo ou não, Rubens é um herói. Ele se sacrificou, ficou pra lutar. Né? Muita gente naquela época lutou. Como a Eunice, tem todos esses lados de Rubens, sabe? Sim, ela também é uma heroína. Ela lutou tanto pelos direitos na ditadura, no pós, né, com toda essa questão indígena e tal. Então ela é uma heroína, é uma lutadora, uma guerreira, né? E agora vamos falar sobre Eunice, né? Eunice Paiva, como foi essa mulher durante essa história toda. Eunice cresceu em uma família italiana, né? Até eles enfatizam que a Eunice ela era uma italiana bem assim, italianinha. Bastante tradicional. Ainda jovem, estudou em uma das melhores escolas de São Paulo, onde conheceu o Rubens durante as festas. Apaixonada por literatura, né? Então ela sempre foi de ler, cursou letras e construiu sua vida dedicada à família antes da ditadura transformar completamente sua história. Ao lado de Rubens, viveu anos de perseguição, acompanhando as constantes mudanças da cidade para escapar da vigilância dos militares. Em 71, viu o marido ser levado, dias depois também foi presa, junto com a filha mais velha, né? Foi ela e uma das meninas também. Durante 12 dias permaneceu encarcerada, sendo submetida a longos interrogatórios e privações. Ao deixar a prisão, encontrou o carro de Rubens no estacionamento do quartel, percebendo as versões oficiais não fazendo sentido. Então esse momento aqui é bem interessante, querendo ou não, porque uma das falas deles era: ele foi liberto, ele não tá mais aqui. Mas como ele tá liberto se o carro ainda tá aqui no estacionamento? Né? Ou seja, ele não saiu. O carro ainda tá aqui. Ele não ia deixar sair o carro, né? Então tem todos esses gafes, querendo ou não, que os militares, querendo ou não, eles faziam o que faziam, mas não queriam assustar a população, né? Então tem todos aqueles gafes, como aquele jornalista da cultura que, eles simularam, não, a gente não matou ele cometeu suicídio, se matou. Né? Divulgaram a foto lá dele enforcado no fim. Quando eu esqueci de falar, né, no começo, mas quando eu li assim, sobre as torturas que ela sofreu, Rubens, todos, eu lembrei de outro livro que a gente leu aqui no clube, né, que era o Tremembé, da Madre Maurina. E também sobre a ditadura. Também sobre a ditadura, sabe? Eu lembrei dela, sabe? E daí eu vejo quantas pessoas sofreram isso, sabe? Quantas histórias, né? Quantas histórias que teve, sabe? Pessoas inocentes, pessoas, sabe? E olha que ela era madre, tipo uma pessoa da igreja, né? Então, tipo, mesmo assim não era isento de ser caçada. Depois da tortura, de tudo que ela sofreu, ela ainda era vista com maus olhos, sabe? Os primeiros anos foram extremamente difíceis. Já a viúva decidiu cursar direito. Formou-se advogado e construiu sua carreira grande de reconhecimento, principalmente na defesa dos direitos indígenas. Seu trabalho ganhou destaque nacional e internacional, levando a apresentar o Brasil em reuniões em Genebra. Isso eu achei fantástico. Ela atuava até fora daqui, tornando-se conhecida muito mais como ativista do que apenas a viúva Rubens Paiva. Isso é interessante. Porque ela era vista até esse período da comissão, até um pouco antes disso, ela era Eunice, a esposa do Rubens. Ela era conhecida por caçado. Mas ela se reinventou, ela deu um novo significado para Eunice. Um up. Fez um upgrade. Ela, tipo assim, eu sou Eunice, a defensora, a ativista, entendeu? Então a advogada. Então ela conquistou um mérito, um nome, né? Isso é muito bacana. Paralelamente à carreira, nunca abandonou a luta pela verdade. Participou ativamente dessas discussões da lei da anistia,
pressionou o governo e buscou reconhecimento oficial da morte do marido em 1996. Recebeu a certidão de óbito de Rubens. Diante das câmeras, ergueu o documento como símbolo de vitória, exigindo que os filhos sorrissem para demonstrar à família que não havia sido derrotada. Esse momento é o auge, né? É o mais famoso, acho. É o mais famoso, tanto no filme, na história, no livro. Que, tipo assim, era o que ela queria. Porque então, quando um ente querido desaparece, a família sofre, porque fica pensando, ele tá vivo, tá morto, tá bem, tá comendo, tá sendo torturado. Esses pensamentos ficam torturando a pessoa. É um sofrimento eterno. Agora, quando a pessoa já recebe, não, está morto, a pessoa sofre naquele momento o luto, né, depois ela só digere, querendo ou não, a dor vai nunca sai, né, mas só vai se perdendo a intensidade. Então, o carinho dela foi uma vitória, né? Quero enaltecer a Fernanda Torres, né, que no pôster, assim, no filme tá o Selton Mello, né, as crianças todas sorrindo, assim, e ela olhando, assim, pro horizonte, assim, com ela bem sério, sabe? Eu adorei isso, eu conversei com a minha mãe sobre que a Fernanda Torres, assim, ela é conhecida por ser engraçadora, assim, piadista, ela fazia, comédia, humorista. E agora uma personagem tão séria, tão, sabe, acho que é ela representou bem. E agora, por último, né, personagem pra gente tratar, Marcelo Rubens Paiva, né, o protagonista e autor da história. Marcelo iniciou o livro narrando o presente, já adulto, convivendo com a mãe em estágio avançado de Alzheimer. Então ele já começa a história no futuro, né? Ao revisitar a infância, Marcelo lembra da vida feliz ao lado dos pais, das viagens, das brincadeiras. Também recorda das dificuldades da adaptação quando estudava em São Paulo, que Rubens buscava formar seu caráter antes das perseguições políticas e obrigava a família a se mudar de cidade. A maior ruptura de sua vida acontece em 71, quando, né, a prisão do pai acontece. Inicialmente, enganado pela mãe, descobre a verdade ao ler um bilhete escondido que deveria entregar a um amigo da família. Esse momento é interessante, porque daí, como eu falei, o Marcelo estava dormindo quando os caras pegaram o Rubens. Daí, assim que ele acorda, a Eunice fala, Marcelo, faz um favor para mim, pega esse bilhete, entrega para uma família nossa, uns amigos nossos, uma família vizinha, sai de casa escondido, porque ninguém podia sair, né? Ele se pulou pela janela e foi entregar esse bilhete para essa moça lá. Só que antes de entregar, ele lê. E daí a Eunice descreve ali, Rubens foi leivado, não venha aqui em casa, senão vocês vão ser pegos também. Foi triste que, assim, todos os filhos eram pequenos, né? Que não eram maior de idade, nada, sabe? Acho bem complicado. Eles lidar com essa situação, com a perda de alguém, assim, logo cedo é bem triste. Na juventude enfrenta diversos conflitos pessoais. Escolhe inicialmente engenharia civil por razões financeiras, mas acaba migrando para a filosofia ao conhecer novos amigos. Trabalha em jornais, televisão, inicia a carreira de escritor, também vive experiências típicas de adolescente e juventude, como a gente fala, que ele era totalmente rebelde, né? Muitas vezes sendo julgado, ajudado pela mãe em situações delicadas, demonstrando relação peculiar entre os dois. Então esse negócio de, por mais que ela era um pouco ausente emocionalmente, mas ela era uma mãe que sempre estava apoiando, tinha um apoio, né? Já adulto, Marcelo passa a investigar profundamente o desaparecimento do pai. Pesquisas, documentos, depoimentos e tudo mais. Ao longo do livro, Marcelo alterna passado, presente e mostra a perda da memória causada pelo Alzheimer de Eunice. Sua narrativa transforma a história da família Paiva em um testemunho sobre amor, resiliência, justiça e importância lembrar das tragédias como na ditadura para que nunca mais se repitam. Então, querendo ou não, esse livro ele acaba fazendo toda essa questão, esse paralelo, já por mostrar tanto essa questão de ditadura, é um pouco sobre a família, então ter essas coisas intercaladas faz com que o livro se torne mais fascinante. Bom, então essa foi a parte com spoiler, né, as nossas observações e considerações sobre os momentos, os personagens e o que aconteceu na história. Agora, antes da gente encerrar, vai ter o momento, que como sempre acontece em todo episódio, que é o momento de perguntas.
mais objetivas sobre a conclusão da história e também umas perguntas sobre um bate-bola para ver as tuas percepções sobre o livro. Primeira pergunta, só para a gente concluir, você gostou da leitura? Eu adorei a leitura. Demorei um pouco para ler, para completar, só que eu gostei bastante do estilo de escrita do Marcelo. Foi uma leitura desconfortável, necessária, surpreendente? Necessária, com certeza. É um must, tá? Pra quem quer ler, assim, os leitores. Uhum. O que você indicaria esse livro para as pessoas lerem? Indicaria. Ok. Agora, as perguntas finais, que é um bate-bola. Eu vou jogar a pergunta e a primeira coisa que vir na tua cabeça, tu responde. Ainda estou aqui, Pedro. É uma leitura fluida ou densa? Densa. É uma leitura mais chocante ou mais reflexiva? Reflexiva. É uma palavra que define o livro? Sentimental. Sentimental. Um sentimento que ficou assim que tu concluiu a leitura. Nossa, sentimento. Angústia. Angústia, Um ponto forte no livro? Escrita. E um ponto fraco que tu não gostou? Muito autoenfoque, assim. Foco em si mesmo. Do Marcelo, né? Um bom personagem na história toda? O Marcelo. O Marcelo, o filho. E um péssimo personagem? Os militares. O Alzheimer. O Alzheimer. É uma característica triste da história, né? Péssimo. Você leria esse livro de novo? Leria. E qual foi a sua nota? Quantas estrelas você dá? De 0 a... Não, de 0 a 5. Quantas estrelas? 0 a 5? Tá, 3. 3 estrelas? Foi mais... Porque 3 é bom, né? Eu dei, acho que se não me engano, no Scooby eu dei 2,5. 2, E é isso, né? Essa foi a nossa leitura, a nossa resenha sobre Ainda Estou Aqui. Para você que ficou interessado e quer saber mais sobre o clube, né? Acompanhe a gente nas redes sociais. Nosso arroba é o @clube.dos6. A gente está no Instagram, no TikTok e no YouTube. E o nosso podcast também está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. É só buscar lá Hora da Resenha. Esse é o nome do podcast. Agradecer aqui a presença do Pedro, né? Que felizmente, né? E bem querendo ou não prestativo, querendo ou não, aceitou o meu convite para estar aqui participando do nosso podcast. Muito, muito obrigado. E também agradecer, né, não podemos deixar de agradecer a Fátima, a Livraria Fátima, que cedeu o espaço para a gente estar fazendo a gravação hoje. Então, muito obrigado a tanto a Gabriela quanto o Thiago, que foram responsáveis, que cederam aqui o local para a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. No próximo mês também vai sair o próximo episódio. Até a próxima.